Olá, senhoras e senhores, boa noite, boa noite, boa noite. Começando aqui ao vivo mais uma live sobre fundos imobiliários. É isso aí. Olha, pessoal, hoje a gente tem convidado especial, o nosso amigo Fábio Carvalho, que vai falar um pouquinho aí sobre o Alianza Trust, que é um fundo que está comemorando, a gente vai soprar a velhinha dele aí já já, está comemorando aí um ano de existência, então a gente tem algumas coisas para discutir, alguns pontos para levantar. O pessoal está chegando aí, a gente vai dando as boas-vindas. Então, antes de começar, eu quero dar 3 recadinhos para vocês. O primeiro recado que eu quero dar é que nós estamos na semana da Black Week, então amanhã se encerra aí a semana que está realmente conseguindo fazer uma coisa inacreditável, oferecer para vocês 3 anos de assinatura pagando apenas 2. A 12 parcelas de R$ 39,80, inclusive, o pessoal consegue assinar aí por 3 anos e pagando apenas 2. Então, isso realmente vale a pena, porque vocês vão conseguir acompanhar todo o mercado, todo o desenvolvimento do mercado aí com os materiais que nós produzimos, tá bom? Então, esse é o primeiro recadinho. O link está na assinatura aí na descrição do vídeo. Então, peço para vocês que, por favor, acessem, ou então entra direto no site da Suno, que tem todas as orientações para vocês aí. Segundo ponto, eu quero deixar aqui uma sugestão para vocês conhecerem um canal do meu grande amigo. Inclusive, eu quero pedir para vocês, daqui a pouco, já deixar aí abertinho para vocês fazerem a inscrição no canal do meu grande amigo, doutor Daniel Salomão. Daniel Salomão, que já esteve aqui comigo na live, ele escreveu o livro Tempo é Dinheiro, e ele tem uma força de vontade muito grande, aí começou a ajudar os seus amigos, ele é médico de Brasília, tive a oportunidade de conhecê-lo, conhecer a família, uma pessoa muito querida, uma pessoa muito educada e disposta a ajudar as pessoas. E ele começou a se envolver cada vez mais com a educação financeira e começou agora também a fazer o seu canal no YouTube para que possa falar vídeos bastante objetivos, bastante claros, já vi todos ali que ele já começou a colocar lá no canal, então peço a vocês, por favor, aí que se inscrevam no canal do Daniel Salomão, porque ele é um grande amigo, um grande parceiro nosso aqui da Suno e meu em especial aí, pessoal, porque realmente o Daniel Salomão é uma pessoa que eu quero ter ao meu lado por toda a minha jornada aí daqui para frente, tá bom? Bom, e o terceiro recadinho, na verdade, é só uma questão seguinte, o Fábio Carvalho, ele teve um pequeno problema aí com iluminação da câmera. Por algum motivo, a gente está com alguma dificuldade de iluminação, então, para que vocês não fiquem incomodados com essa imagem meio escura, ele vai se apresentar e depois aqui eu vou compartilhar uma tela com vocês para que a gente possa, então, bater um papo sobre alguns tópicos. Então, em respeito a ele, eu também não vou ficar aparecendo o tempo todo para não tirar a luz e o brilho do nosso amigo Fábio Carvalho, que se dispôs aí a fazer essa live às 21 horas, aí, é um horário um pouco mais difícil para ele, mas ele fez questão de fazer ao vivo, eu até falei para ele, você não quer fazer um horário alternativo, mas ele fez questão de fazer ao vivo, até para poder falar um pouquinho mais, não só do Alianza Trust, como também de algumas coisas que eu acho que são importantes e pertinentes da gente levantar aqui, tá bom? Então, Fábio, se apresente. Mais uma vez, peço já desculpa em seu nome aí pela imagem, mas eu acho que isso não é nem de longe nenhum tipo de impeditivo para vocês deixarem de nos assistir, porque o Fábio tem muito para contribuir. Enquanto o Fábio fala, eu coloco o link lá no chat do canal do nosso amigo Daniel Salomão. Fábio, seja bem-vindo. Temos muita coisa para conversar hoje. Se apresente e daqui a pouco eu já compartilho os slides aqui para a gente bater um papo. Tá ótimo, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Desculpem a questão da imagem aí, que aparentemente eu estou aparecendo igual a testemunha oculta, né, do Fantástico, mas enfim, não é para esconder aqui, não. É só porque eu sou um pouco mais feio, então vou ficar escondido aqui. Mas brincadeiras à parte, desculpem aí a questão da iluminação da imagem, realmente não sei o que houve com a câmera desse computador aqui. Mas é isso aí, estamos aí, obrigado pelo convite de novo. Acho que vamos ter uma conversa legal, ainda que a imagem não seja o ideal, não é a nossa imagem que é o importante, mas é o que a gente vai conversar. Então, estamos aí. Obrigadão de novo pelo convite. Vamos nós. Vamos lá. Então, Fábio, o Alianza chegou chegando, né? Chegou com uma proposta muito clara. Ele veio, inclusive, aí com
com um portfólio bem definido, né? Vocês tinham a intenção de captar recursos para comprar 3 imóveis, né? Que seriam 2 deles alugados para Atento e 1 para Air Liquid, e na verdade vocês conseguiram recursos para comprar 2 imóveis, que um deles é da Atento no Rio de Janeiro, Del Castilho, e outro que é o imóvel Air Liquid, que a gente vai ter a oportunidade de conversar, não é? Então, acho que o fundo tá bem assentado aí, né, Fábio? A gente tem muita coisa para bater papo aqui, mas me parece que o fundo agora vai começar a tomar seu trilho, né? Sim, com certeza. Acho que é exatamente como você colocou. Ele veio com imóveis definidos, né? Então não era o modelo cheque em branco, mas um modelo já com ativos identificados. Tem um começo, vamos dizer assim, de entrar em velocidade de cruzeiro, porque a partir da captação você tem uma fase de finalização de diligência, de documentação para fazer a aquisição propriamente dita, em que o fundo está com caixa e ainda não aluguéis. Mas isso no nosso caso foi relativamente rápido, porque a diligência já estava em andamento, os imóveis já estavam identificados, então mais ou menos um mês após a liquidação da oferta, que na verdade essa liquidação foi no dia 27 de dezembro do ano passado, então não chegamos a um ano ainda, esse um ano ainda leva um tempinho para chegar, a velhinha vai ser daqui a um mês e pouquinho, mas enfim, após a liquidação da oferta, mais ou menos um mês depois, um pouquinho mais de um mês depois, as aquisições estavam concluídas desses imóveis, e de lá para cá ele vem seguido um certo voo de cruzeiro. Houve aí já processo, a gente assumiu processos de gestão dos imóveis, coisas mais do dia a dia, renovação de seguros, renovação de fianças dos contratos, que são contratos atípicos, né, que a gente vai falar um pouco disso, imagino, mas são contratos de períodos longos, então tem garantias colaterais adicionais. Esse ano já houveram as renovações das fianças, já houveram alteração de valor de aluguel em virtude de correção de inflação. Isso tudo vem acontecendo já num dia a dia, então realmente ele já... Este primeiro portfólio, que também falaremos disso, mas a ideia é crescer este fundo de forma significativa, mas esse primeiro portfólio já está aí estabilizado e numa velocidade de cruzeiro há alguns meses. E é isso aí, claro, seguimos num trabalho de aumentar a base de investidores do próprio fundo, aumentar a sua liquidez, trabalhar com força, vou chamar de a transparência e a comunicação do fundo, né? A ideia sempre foi que ele fosse um fundo com um trabalho intenso de comunicação, de transparência, então fazer relatórios detalhados em termos de receitas e despesas, do que está acontecendo, ser bastante transparente quanto a isso. Acredito que estamos sendo bem sucedidos nisso, a gente tem recebido feedbacks muito bons quanto a relatórios, sites, comunicação, e evidentemente a liquidez é algo que precisa ser trabalhada gradualmente, porque a liquidez também é uma função do tamanho do próprio fundo. Na primeira oferta ele está com um patrimônio relativamente pequeno, então essa liquidez precisa crescer gradualmente. Perfeito. Inclusive, a gente fez um vídeo recente lá no canal do YouTube da Suno, que a gente está mapeando aí todos os fundos imobiliários, tem sido um sucesso muito grande, e o pessoal gostou muito aí do vídeo que a gente fez do Aliança. Então, eu vou compartilhar a tela aqui agora, Fábio. Vamos ver se vai dar certo aqui. Espera aí só um pouquinho. A gente sempre também apanha um pouquinho com algumas coisas aqui. Então, espera aí só um segundinho. Vamos lá. Vamos lá. Compartilhando a tela. Então, já está compartilhado, imagino que você já esteja vendo aí também, né? Então, eu vou apresentar aqui para todas as pessoas, que agora todo mundo está vendo exatamente a nossa telinha aí. Está vendo aí também? Estou vendo. Perfeito. Então, agora, como eu combinei com todo mundo, a gente teve esse probleminha de imagem com o Fábio, mas a gente se sente mais à vontade aqui também de fazer com esses slides, até para que a gente possa ter uma dinâmica de trabalho melhor. Depois o Fábio manda um pôster dele bem bonito aqui, eu coloco na próxima live aqui no fundo. Com certeza não. Ô, Fábio, vamos lá. Eu coloquei alguns tópicos aqui, é uma sequência de 3 slides, não só esses tópicos, a gente vai ter outros na sequência, a ideia é a gente conseguir cumprir todos. Então, vamos começar a trabalhar, como a gente diz no jargão nosso aqui da live. Bom, os gestores, eles estão num problema, a meu ver. Eu acho que hoje os gestores, eles estão falando muita coisa, mas não estão falando tudo. E aí esbarra naquela questão de estratégia do gestor junto ao locatário, estratégia do gestor junto ao mercado. Então, aonde que está a linha, aonde que está o limite daquilo que o gestor pode falar e não pode falar? Por quê? Já emendando com o segundo tópico. Vocês nasceram com uma proposta muito clara, até na sua apresentação aí você colocou, vocês nasceram com uma proposta muito clara de comunicação com os cotistas. Vocês têm cada vez mais feito materiais de boa qualidade para ter uma comunicação ampla com os cotistas. Então eu te pergunto, o que
que pode ser dito e o que é que você acredita que não seja estratégico ainda? Uhum. Eu acho que primeiro a gente poderia fazer uma separação. Eu acho que existem questões que elas podem ou não ser ditas por questões estratégicas, comerciais, afins, em termos de contratos, locatários, enfim. E existe também uma questão de regulação. Então, lembrar que nós estamos tratando de um produto que é um produto, uma oferta 400, é um produto com investidores pessoas físicas, então existe um escrutínio e um acompanhamento da CVM, do regulador, muito intenso sobre a comunicação, o tipo de informação, ela tem que ser dada de forma igualitária, toda a comunicação tem que ser dada instantaneamente para todos, existem N controles e parâmetros de comunicação por um fundo imobiliário, similar a ações listadas na Bolsa também. Então, assim, o administrador do fundo está sempre em cima disso, e o próprio regulador, a própria CVM, tem parâmetros e controles muito fortes sobre o que é dito. Então, por exemplo, tudo que é perspectiva futura é extremamente controlado, extremamente rígido, todos os critérios de CVM, como o administrador encara. Então, se a gente fala para o administrador, olha, eu gostaria de comunicar aos cotistas nossa expectativa do dividendo a ser distribuído nos próximos meses do fundo. São dias e dias de discussão de qual é a linguagem que pode ser usada, que palavra pode ser colocada, para que a CVM não considere aquilo uma promessa otimista, um incentivo à compra da cota, enfim. Então, existe um arcabouço regulatório que nos, de alguma maneira, limita bastante quanto a alguns assuntos. Então, esse é um primeiro ponto. Acho que é importante lembrar que o tipo de produto tem esse arcabouço regulatório, esse controle do regulador da CVM extremamente intenso. E aí existe o outro assunto, que é o assunto que a gente chamou, vamos dizer assim, de estratégico comercial. Então, no nosso caso, eu acho que ele é menos importante até do que outros gestores. Eu entendo que a sua pergunta é sobre os gestores em geral e não só sobre a gente. No nosso caso, o fundo tem 2 contratos travados, muitos anos ainda pela frente. Então, não há discussões de alteração de preço de aluguel, não há discussões de como preencher vacância e como seria a negociação para essa vacância com esse novo inquilino. No nosso caso, é um pouco mais fácil de falar de alguns temas, porque não existe muito uma discussão comercial. Você imagina um fundo que tem vacância e precisa alugar aquela vacância, comunicar com muita clareza e com muita intensidade questões de ofertas recebidas, de quais são os preços em negociação, certas conversas podem atrapalhar a parte comercial do fundo em si. Então, Fábio, mas desculpa te interromper, mas eu percebo, por exemplo, que alguns eventos, como a gente está falando, o fundo vai soprar as velhinhas agora em dezembro, vai fazer 1 ano de existência. Eu percebo que às vezes a gente não consegue encontrar informações sobre pequenas reformas ou algumas necessidades que o locatário sugeriu ou que ele pediu que fosse feito, algum plano de manutenção, um CAPEX mesmo, algum investimento que foi feito no imóvel. Por exemplo, uma troca de telhado, alguma coisa. Me parece que algumas coisas do dia a dia, não só do fundo, dos imóveis em geral, né? Não da estrutura do fundo, pensando em mercado de capitais, como você falou, tem realmente algumas questões que não podem ser ditas. Mas, no geral, a gente não consegue ver muito isso, não só no Alianza, mas em fundos em geral. Por que exatamente isso? É porque isso é tão comum para vocês que você acredita que seja... Tipo assim, Baroni, a gente não fala porque é tão trivial para a gente que não faz muito sentido. Qual que seria a justificativa? Não, eu acho que aí eu vou falar sobre o nosso caso específico. No nosso caso isso não existe. Os contratos, os atípicos, né, os contratos que a gente tem, eles colocam a responsabilidade de manutenção, reformas, esse tipo de detalhe nos inquilinos. E nós estamos fazendo uma comunicação hoje, se você olhar nossos relatórios, quando vai ser divulgado o rendimento a ser distribuído, por exemplo, nós estamos vindo com uma tabela extremamente detalhada de receita recebida, todas as despesas, até a última, por menores que elas sejam, para chegar naquele rendimento a ser distribuído. Então, se, por exemplo, nesse primeiro ano de vida, isso tivesse acontecido em algum caso de algum imóvel, isso teria sido colocado claramente nessas tabelas, no mês em que ocorreu, no momento em que ocorreu. Então, efetivamente, no nosso fundo, isso não foi comunicado porque não houve, nenhum caso. Porque a enorme maioria está coberto pelos contratos como obrigação do inquilino. Existem exceções, tá, em contratos, mas a enorme maioria desse tipo de manutenção e de CAPEX está coberto, no nosso caso, pelos contratos atípicos pelo inquilino. Então, realmente, no nosso caso, isso não foi comunicado porque não houve. Mas acho que a forma como a gente tem aberto as informações detalhadas de receitas e despesas, se tivesse acontecido, teria sido divulgado. Perfeito, perfeito. Bom, vamos ir agora para o próximo tópico. A Alianza Trust,
é uma... Aliança Trouxe Renda é o nome do fundo, mas o nome da gestora é Aliança. Então, o fundo levou o nome da gestora, o label, né? E isso é muito interessante, porque já abre uma perenidade natural entre a casa e o produto. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, a gente tem discutido, inclusive foi um tópico abordado no nosso evento de fundos imobiliários que a gente fez no dia 8 de novembro em São Paulo, a gente falou sobre as gestoras artesanais, que eu até criei um nome alternativo, que seria as gestoras gourmet, né? Como, então, o gestor gourmet, né? O que isso quer dizer, né? Aquele brigadeiro gourmet, eu gosto muito de brigadeiro, então posso falar. O brigadeiro gourmet é aquele que você praticamente faz todo o processo ali do chocolate, você prepara tudo e você entrega o produto para o consumidor final, desde lá do marco zero até realmente toda a parte de embalagem, tudo é feito muito artesanalmente, de uma maneira muito próxima ali do produto. E então as gestoras artesanais estão cada vez mais ganhando espaço no mercado, né? Só que, por outro lado, também é desafiador, porque você não tem uma marca muito forte, você tem uma dificuldade maior de distribuição, né? E isso impacta, querendo ou não, o resultado final de uma grande operação. Então, eu queria te perguntar, o que você enxerga como ponto positivo e negativo, apesar desses dois que eu já coloquei, o que você enxerga como ponto positivo ou negativo dentro dessas gestoras gourmet, dessas gestoras artesanais? Claro. Eu acho que... Bom, primeiro, de novo, parabéns pelo nome, gostei. Começar a usar esse nome nos nossos PowerPoints. Tá certo. Acho que, primeiro, evidentemente, como quase tudo na vida, há pontos positivos e negativos. Né? Acho que, começando pelos negativos, acho que você já os elencou bem. Acho que existem questões de acesso à distribuição de novas cotas, por exemplo, o tamanho, o potencial dessas distribuições, o que afeta a liquidez. Então, para um fundo como o nosso, chegar ao tamanho que eu acho que ele deveria ter, faremos algumas ofertas, isso levará um tempo que potencialmente é maior do que seria o tempo que uma gestora maior, de um grande banco, enfim, poderia fazer. Então, para o nosso fundo ter, vamos dizer, 500 milhões de reais, isso possivelmente vai levar um prazo maior do que outros fundos por aí que às vezes nascem com 500 milhões de reais. E nós sabemos que crescê-lo por N motivos, de liquidez, de diversificação de portfólio em termos de imóveis, diversificação de portfólio em termos de créditos, é valioso para os investidores. Então, é um objetivo crescer um fundo. E é claro que uma gestora menor tem um trabalho mais árduo, digamos assim, ou mais longo de crescer o fundo. Então, acho que isso é um ponto, primeiro, importante. Tem que ficar claro, é óbvio, não dá para tratar isso de outra forma. Ao mesmo tempo, gestoras menores às vezes têm trabalho ou dificuldades maiores de atrair talentos, contratar e reter pessoas. Assim, existem alguns temas, a gente poderia falar aqui uma hora inteira só sobre isso, mas existem alguns temas que seriam os negativos, eu diria. Por outro lado, tem os positivos também. Vamos dizer, acho que tem algumas coisas positivas que são importantes de se observar. Um vamos dizer, uma especialização. Acho que estruturas maiores, elas, em alguns casos, têm a sua distribuição, a sua musculatura, uma força financeira, mas, por outro lado, é difícil você achar em estruturas maiores uma especialização no detalhe, na minúcia do real estate, vamos dizer assim, de conhecer... Posso fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta chata? Manda. A impressão que eu tenho é que a conta para fechar numa gestora maior, por incrível que pareça, é mais difícil do que numa gestora menor. Você concorda comigo? Pode ser. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma estrutura de um banco grande, que acaba tendo uma gestora, o dia a dia dele acaba ficando muito mais pesado e muito mais caro o carrego de uma operação dessa. Uma gestora artesanal, se ela for bem equacionada, bem estruturada, talvez ela tenha um pouco mais de facilidade para lidar no dia a dia não só com os profissionais, com o fundo em geral. Então a conta me parece que fica mais fácil de ser mensurada. Qual é a sua visão? Eu acho que você está correto de alguns aspectos, até porque a estrutura maior muitas vezes tem um peso maior de compliance, da área jurídica, de N áreas. Exatamente. Profissionais variados, que numa gestora menor você tem um número menor de profissionais, qualificados e bons, mas um número menor de profissionais resolvendo todas aquelas atividades necessárias. Mas uma coisa que talvez não entre nessa conta, e que de alguma maneira na minha visão, até uma vantagem da gestora menor que eu ia chegar, são as pessoas envolvidas. Que eu quero dizer o seguinte, eu sou o sócio da gestora, tenho um alinhamento grande de interesses com o resultado do fundo, só que, evidentemente, eu não carrego a estrutura com um custo. Então, assim, eu não tenho um salário fixo de executivo de um grande banco. Isso seria um custo fixo muito pesado para um fundo nas suas fases iniciais. Eu posso fazer um investimento enquanto o fundo é pequeno e crescer,
não carregá-lo de custos fixos significativos, porque são ali os gestores que estão apostando naquele negócio, no crescimento de longo prazo naquele negócio. Queremos construir um negócio de longo prazo. Podemos fazer, entre aspas, essa aposta de passar os primeiros anos ou as primeiras fases da vida do fundo sem carregar de custo fixo aquela estrutura. E num grande banco não tem jeito. O grande banco tem que botar isso. Seus executivos, todos os funcionários contratados com grandes salários, o compliance, o jurídico e tudo mais em volta. Então as gestoras menores, elas têm, vamos dizer assim, talvez essa fase inicial de crescer, de ser uma startup, entre aspas, essa possibilidade, por serem estruturas de partnership, com sócios apostando no negócio, sem salários fixos, sem remunerações, e com um alinhamento com o crescimento do negócio. Então, você usou a palavra-chave, até para eu já mudar para o próximo tópico, você usou a palavra-chave. Me parece que as gestoras artesanais estão mais alinhadas com o cotista. Me parece que a comunicação, a maneira como eles têm tratado, me parece que é uma tendência. Se isso vai, é o que a gente discutiu no evento, se vai ser a realidade na próxima década, é difícil saber agora. Mas que é uma tendência, é fato, né? É fato. Sim, concordo. Ok, então vamos em frente. Por falar em crescer, né? A gente sabe que a gente é um defensor de emissão aqui, a gente vai falar sobre gestão ativa mais para o finalzinho aqui, mas a gente é um defensor de emissão. O mercado tem que crescer, o mercado de 45, 50 bilhões de reais é nada quando a gente olha para o lado e vê uma poupança com 700, 800 bilhões de patrimônio e fundo imobiliário com 50, 60 no mercado listado, não faz sentido. E para crescer precisa de emissão. Então eu sou da tese de que eu prefiro trazer você aqui, né? Até como quando a gente conversou hoje mais cedo, eu falei que para imóvel o que vale é location, location, location. E para mim aqui, o que eu faço aqui na Suno é education, education, education. Ou seja, o nosso objetivo aqui é educar quem nos assiste, é debater com as pessoas. Até quando eu falei com você hoje mais cedo, eu falei, Fábio, você tem total liberdade para discordar, para trazer um ponto divergente, porque realmente é um ambiente educativo. Aqui nós não estamos discutindo e nem debatendo o fundo propriamente, a gente está debatendo ideias. Então, você tem total liberdade. Com relação à emissão, a gente viu que o KNRI, que é a renda imobiliária, está fazendo uma emissão de R$1 bilhão e ela vai fazer trancheada. Ela vai apenas pegar os recursos, captar os recursos, quando eles tiverem os imóveis em diligência bastante avançada. Ontem, no webcast da 20, o pessoal também falou, não me lembro se foi o Busquet ou se foi o próprio Rodrigo também, Rodrigo Coelho, que falou que a próxima emissão do 20, quando ocorrer, né, claro, ainda estão longe, tem ainda 200 milhões em caixa para alocar, mas quando ocorrer, ela vai ser também com esse formato de você estar condicionado a um imóvel. Então, eu quero que você seja muito honesto, Fábio. Por favor, seja bastante honesto. É tão difícil assim você firmar um negócio, mesmo que seja opcionado ali, já com uma diligência prévia, antes de buscar a emissão? Porque eu brinco muito, isso aí virou até piada aí com os meus amigos, né? Que eu tenho trauma da palavra pipeline, porque ela me traumatizou mesmo nos últimos 3 anos, que os fundos que falavam que tinham pipeline não tinham. Então, por favor, da sua experiência aí, é tão difícil assim opcionar um imóvel antes de fazer uma emissão? Médio. Não, vamos lá. É difícil. É difícil por algumas questões. Acho que a primeira questão a partir do momento que você opciona a opção firme, o vendedor do imóvel se travou naquele processo. E uma emissão, pela natureza dela, ela é incerta. Você pode ter uma crise de mercado, seja o fundo que for, mesmo um Kinea, mesmo grandes nomes, qualquer emissão é um processo que tem algumas etapas e que carrega uma certa incerteza. Então, você chegar para um dono de um imóvel e dizer, olha, assina comigo aqui uma opção, eu vou fazer a emissão e daqui a 3 meses ou 4 meses eu te pago, não é um processo simples. Definitivamente não é um processo simples. É possível, mas não é algo que você fala, não, é simples, vamos aí opcionar em imóveis e tal. Então, sim, existe um trabalho, existe um processo, e de novo, talvez aí seja inclusive uma outra questão do que você chamou das gestoras gourmet, né? O nível de confiança que o vendedor de um imóvel vai ter numa emissão do Kinea é superior do que o nível de confiança que esse vendedor vai ter na minha segunda emissão, nesse momento. Isso vai mudando com o tempo, mas sejamos realistas. Então, sim, não é um processo simples e fácil. Nós nos comprometemos a fazer desta forma, ou seja, nós não faremos também ofertas cheque em branco para buscar ativos. Eu acho que isso potencialmente carrega um risco significativo de prejudicar demais o yield do fundo, o rendimento do fundo, e a gente tem um compromisso de otimização de yield para os investidores que estão conosco, então a gente não vai emissão cheque em branco, não faremos mesmo, mas
a emissão com imóveis já realmente travados, opcionados, com diligência avançada, carrega uma dificuldade, sem dúvida nenhuma. Tá. Mas é possível, ou seja, É possível, sem dúvida é possível. Já foi feito em muitos casos, nós mesmos já fizemos e estamos caminhando aí com N. A impressão que me dá é que às vezes são colocadas que tem o pipeline, mas me parece que uma diligência tão primária, uma diligência tão assim incipiente, que eu acho que fura muito o cronograma de alocação, justamente porque o pipeline ele não era concreto, ele não era tangível, era talvez um plano de intenções. E quando você faz uma emissão muito grande com Selic a 6,5, você tem que fazer muita conta para não correr o risco de machucar demais os investidores presentes. Sim. Né? E o caixa, ter caixa aplicado em CDI, aplicado em renda fixa num fundo imobiliário hoje em dia é muito danoso, né? A tributação disso é muito, muito maléfica, digamos assim. Então, assim, carregar caixa tem que ser o mínimo possível dentro de um fundo imobiliário, se o objetivo for de otimizar o yield, o rendimento distribuído. Carregar caixa num fundo imobiliário é muito danoso ao yield hoje em dia, mais até do que foi no passado, por questão de interpretação da Receita Federal da tributação de renda fixa dentro de um fundo imobiliário. Então, isso é algo que tem que ser levado em conta. Já mudou, já foi diferente no passado, já foi menos danoso esse carrego, entre aspas, de renda fixa no fundo imobiliário, mas isso mudou nos anos recentes. Então, isso é um ponto importante. Tá bom. Bom, vamos lá, Fábio. O nosso amigo Ricardo Almendra, da RBR, certa vez ele fez um comentário que acabou virando uma frase emblemática aí, que hoje contrato atípico é você estar fazendo um piquenique em volta do vulcão, ou seja, tá tudo muito bonito, mas em um determinado momento aquilo ali pode explodir, né? Eu, particularmente, sou muito amigo do Almendra, gosto demais do Almendra, mas a gente diverge em alguns pontos, como, enfim, é natural isso. Eu acho que a pontuação do Almendra está perfeita, está bem colocada, mas talvez ele esteja olhando para contratos atípicos que foram firmados há alguns anos atrás. Me parece que os contratos atípicos que estão sendo firmados, ou foram firmados nos últimos anos, está se procurando ter alguns cuidados diferentes, a começar pelo acompanhamento junto do locatário, que daqui a pouco eu quero explorar isso com você. Mas o que eu quero entender de você é o seguinte: contrato atípico, enquanto ele está sendo carregado, como é que você avalia o risco financeiro e o risco imobiliário de uma operação? De novo, vamos falar genericamente, depois a gente pode convergir, a gente vai falar daqui a pouco dos imóveis do fundo, então eu preferiria que você me respondesse mais genericamente, por gentileza. Genericamente, acho que é o seguinte, acho que eu também concordo parcialmente com essa frase. A frase é interessante, mas eu concordo parcialmente. Eu acho que, até porque generalizações normalmente acabam levando aos erros, né? Acho que a gente tem que olhar casos práticos. E como é que a gente vê isso? Basicamente é o seguinte: um contrato atípico ou um contrato típico são contratos e são um conjunto de características, vamos dizer assim. Não só os contratos em si, mas de qualidade de inquilino, de localização do imóvel, de nível de preço de locação, de possibilidade de reposição, de quão digamos assim, específico é o imóvel ou não, e, portanto, quão líquido aquele imóvel é para outros inquilinos, quão possível é trazer um outro inquilino para aquilo, se for necessário. Então, assim, há um conjunto de características, de situações que precisam ser avaliadas. A gente costuma dizer que a gente olha um tripé, que a gente chama, né, para fazer as análises, ainda falando genericamente. O que é esse tripé? O tripé é crédito, que a gente chama, portanto, quem é o meu inquilino ali, a qualidade de crédito, a força daquela companhia, a perenidade daquela companhia, sua posição de dominância ou não no seu mercado de atuação, enfim, N questões de crédito. A gente pode entrar em detalhe, mas enfim, então vou agora. O segundo pé do tripé é o imóvel em si, características imobiliárias. Então, o imóvel fica em que cidade, que tipo de região, qual é a vocação, qual é o viés da região onde ele fica, características imobiliárias, nível de preço que está se entrando, de terreno, de construção, quão específico aquele imóvel é, e a sua liquidez, portanto, para outros inquilinos, enfim, N análises imobiliárias em si, questões tributárias, enfim, é um conjunto enorme de análises. E o terceiro pé é o que a gente chama do contrato, as amarrações. Então, é um contrato de que tipo de prazo, com que tipo de nível de aluguel, de garantia adicional, não garantia adicional, enfim, todo esse conjunto, vou chamar de amarrações contratuais e de detalhes, que envolve desde garantia, nível de preço, duração, prazo de duração, tamanho de multa, penalidade por rompimento. Então, assim, acho que a gente tem que olhar toda operação imobiliária, é assim que a gente entende, por esse tripé de
crédito, imóvel e contrato e garantias adicionais. Nesse tripé, você consegue criar, de alguma maneira, uma equação que te leva a, basicamente, a aceitar ou a se interessar ou não por operações, por oportunidades, por investimentos. Eu acho que assim, olhando... Eu acho que o contrato atípico você tem que pensar fora da caixa, né? Não dá para você querer fazer o óbvio com atípico. Você tem que ter um pouco de criatividade e jogo de cintura para encontrar onde é que está a ponta fraca do processo para que você consiga fazer alguma coisa que faça sentido dentro de uma estrutura de um fundo imobiliário. É aquilo que eu falo sempre. Não adianta você bater na porta da Ambev, que tem um balanço extraordinário, que não vai querer te dar garantia de tudo, e ainda querer um cap rate de 14%. Eu estou exagerando só para entender. Então, a ponta fraca fica mais difícil. Então, você tem que tentar achar onde está essa ponta, né? Perfeito isso, mas quando é exatamente isso, e quando eu falo em um tripé, o que eu quero dizer é exatamente isso. Você precisa que a operação pare de pé equilibrada sobre aquele tripé, e de alguma maneira, um elemento equilibra o outro naquela equação, vamos dizer assim. Você pode ter um excelente crédito, mas jamais um excelente crédito vai ser uma operação a cap rate de 14, como você citou. Você pode ter um crédito médio, mas ao mesmo tempo você tem um contrato com garantias adicionais, confiança bancária, com uma garantia de uma matriz muito forte, e uma coisa equilibra um pouco a outra. E vice-versa, você pode ter um crédito médio, um contrato médio, mas um imóvel que é excepcional em termos de sua localização. Mas você sabe que eu acho engraçado isso, porque eu cada vez mais defendo a tese de que fundo imobiliário ele é um instrumento, o mercado de capitais, um instrumento financeiro. Quem fica querendo olhar muito só o lado imobiliário de um fundo, ele acaba incorrendo a alguns erros. Eu confesso que eu era assim também há alguns anos atrás, só que a partir do momento que você vai ganhando mais experiência, vai ficando mais calejado no mercado, você percebe que o fundo imobiliário ele é fluxo, né? Você precisa de fluxo de caixa. Então você tem que realmente equacionar melhor. É uma balança, né, Fábio? Exatamente. Eu chamo de tripé para falar desse equilíbrio dos elementos. Então, qual é o meu crédito, né, do meu contrato, qual é o imóvel, não só características físicas do imóvel, mas também o nível de preço que você pegou o terreno, que você pegou o imóvel, questões tributárias da região, o tamanho do ITBI ali, N questões, e o contrato e tudo isso equilibrando numa balança, numa equação que tem que fazer sentido como um todo. Eu concordo com você, é um investimento financeiro, mas ele é um investimento financeiro que vamos chamar de híbrido, né? Você tem um fluxo, mas você tem um ativo, o potencial valor do equity, vamos chamar assim, do ativo imobiliário. Então, ele não é um equity puro, mas ele também não é uma renda fixa, obviamente, isso é uma coisa importantíssima, mas ele é um híbrido, né? Você tem um fluxo, esse fluxo é mais ou menos previsível, dependendo de contrato, dependendo de algumas questões, e você tem um valor de um equity, um valor imobiliário, você pode chamar de residual, o que seja, mas é o equity do valor imobiliário. Então, ele é tecnicamente um híbrido, né? Acho que é importante ser visto assim. Eu tenho uma frase que ela é um pouco impactante, mas eu posso falar aqui com você, e muita gente nos acompanhando aqui ao vivo, e eu falo o seguinte, para comprar um prédio óbvio, um galpão, seja lá o que for, comprar um prédio óbvio, um imóvel óbvio, com cap rate de 6, 7%, não precisa de gestor profissional, precisa de dinheiro. Entendeu? Então eu acho que... Como é que é? Desculpa. Bastante dinheiro, porque provavelmente vai estar caro, isso daí vai precisar de bastante dinheiro. Mas é exato, é exatamente isso. Então eu falo que a estrutura de um fundo imobiliário serve para colocar uma camada adicional de se investir diretamente no imóvel real. Então, assim, se eu te der, vou jogar em grandes números, se eu te der 100 milhões, você vai na Faria Lima e compra uma laje com cap rate de 5,5, 6. Você, eu e qualquer outra pessoa que tiver com esse cheque de 100 milhões. Você não precisa de uma gestão altamente profissional. Então, quando você terceiriza o teu capital para um fundo imobiliário, presume-se que ele vai conseguir encontrar essas pontas fracas para conseguir fazer com que o produto seja realmente e tenha uma camada adicional em cima do imóvel propriamente dito. Tá bom? Bom, então eu vou passar aqui. O pessoal está nos acompanhando aqui, pediu para colocar o nome certinho do fundo, eu estou colocando. Então agora vamos falar dos imóveis. Vamos falar dos imóveis aqui. Bom, o primeiro deles é o Del Castillo, que é um imóvel alugado para Atento, uma empresa que tem um balanço também muito bacana, depois você pode falar. E eu queria que você fizesse um paralelo aí. É um imóvel que ele está próximo de um shopping, que é o Shopping Nova América, mas numa região que não tem, talvez, uma vocação muito bem clara e definida. Então é um imóvel que ele teve que sofrer alguns reparos, até para ser integralizado no fundo. A gente percebe que ele teve alguns complementos ali, você pode comentar também. E então eu queria que você tentasse explicar para a gente, então, qual que é a real relevância dessa operação para a Atento, por favor, ô Fábio. Tá bom.
vamos lá. Primeiro, assim, acho que a localização, a região ali a gente estudou, ela é muita profundidade. Assim, primeiro, por exemplo, ele é próximo ao Shopping Nova América, que é um fato, ele é o mais próximo ali, mas não é só o Nova América, né? Na mesma avenida e muito próximo ao Norte Shopping, que é um shopping da BR Malls muito importante, já foi o maior faturamento da BR Malls por muitos anos. Então, ele é vizinho de 2 shoppings enormes, extremamente significativos e seguem crescendo, seguem se desenvolvendo. Nesses shoppings existe um transporte público extremamente de alta qualidade, digamos assim, pelo menos para a região, para o Rio de Janeiro. Então, no próprio Shopping Nova América tem a estação Nova América ali, que é importante, e uma universidade, e um prédio comercial, enfim, aquela região, os shoppings ali estão se tornando ali hubs, vamos dizer assim, centros de desenvolvimento daquela região. Aquela região houve uma mudança recentemente em termos de plano diretor e de questões tributárias do Rio de Janeiro, que está empurrando o desenvolvimento tanto de emprego como também residencial para aquela região. Então existe um objetivo similar a São Paulo. O plano diretor de São Paulo também tem uma questão urbanística de levar empregos e de facilitar o desenvolvimento de algumas regiões mais periféricas, vamos chamar, menos centrais. Fábio, deixa eu cometer uma indelicadeza aqui. Fala um pouquinho mais. Então, essa parte do plano diretor é uma novidade para mim também. Então, tá caminhando por um desenvolvimento ali um pouco mais urbanizado, uma revitalização por ali também? Fala um pouquinho mais por isso, por favor. Ali existem 2 questões. Uma é, para atividades de empresas, existem economias tributárias de ISS, por exemplo, para empresas de prestação de serviço, e IPTU. Então, por exemplo, o nosso inquilino ali, ele não paga IPTU e ele paga com 60% de desconto seus tributos por 20 anos. Então, assim, isso é uma coisa que beneficia demais a instalação de empresas nessas áreas, e isso é um objetivo, um parâmetro, um guia, vamos dizer assim, urbanístico dos planos diretor mais recentes de São Paulo e Rio. A São Paulo tem situação muito similar. Então, assim, as empresas estão buscando, principalmente empresas que são de serviços que precisam de mão de obra, elas estão buscando esse tipo de região. Então, assim, quando você vai fazer um imóvel para Atento, e eu já me envolvi com, no total, acho que 7 projetos para empresas de call center ao longo dos últimos 12 anos, mais ou menos, é um processo extremamente rígido e longo de escolher o local. Tem que passar por uma questão, essa avaliação tributária, disponibilidade de mão de obra, disponibilidade de transporte, de alimentação para os funcionários, questões tributárias, passa pela área de RH da empresa, pela área de infraestrutura, para ver se tem disponibilidade de conexão, de internet, a estabilidade da energia na região. Enfim, é um processo extremamente detalhado para identificar onde esses caras devem se instalar. Então, assim, cada instalação dessa foi pensada no detalhe, regiões que têm N qualidades e N fundamentos para que aquela atividade se desenvolvesse. Então, isso é um ponto extremamente importante e que a gente conhece em profundidade. Então, essas instalações, elas nunca são feitas ao acaso, né? Porque aparecer um imóvel vazio, o cara se instala ali. Isso jamais é assim, esse tipo de empresa. Você diz especificamente call center. Call center, sim, especificamente call center. Tem empresas similares, têm muitos funcionários, precisam ter situações similares, também vão ter esses processos, mas especificamente call center a gente conhece no detalhe esses processos extremamente detalhados e cuidadosos de seleção de localização. Então, Fábio, e deixa eu aproveitar já emendar, a gente já está com já 40 minutos de live, como eu falei para você mais cedo, né, o tempo voa. Eu acho que o setor de call center tem que ser colocado na mesa para discussão, igual a gente coloca agências bancárias. Eu acho que ele talvez vai ser reinventado, se já não é que já está acontecendo, né, com os chamados robots, né, que são os robozinhos que fazem atendimento eletrônico, e poderia criar um rearranjo aí do que a gente está acostumado a alocar para call center. Como é que você enxerga isso? Eu enxergo de forma muito positiva para a gente, porque Por quê? Porque o que está acontecendo é que as empresas dominantes do setor, as que têm presença global, que têm sócios grandes, significativos, que têm muita musculatura, muito capital, estão espremendo as empresas pequenas para fora. Então, esse setor está se concentrando de forma muito forte. Estão sobrando menos players, né? Esse setor era um setor em que havia muita competição, pouca barreira de entrada. O pessoal começava um call center aqui do bairro, com 100 pessoas, e começava a competir. Isso não funciona mais, porque a provedora do serviço de contact center segue existindo. Então, o cliente da Atento segue contratando alguém para fazer para ele o serviço, ainda que seja com um robô. Então, mais e mais, a atividade da Atento se dá em data centers, que fazem ligações automatizadas, do que com pessoas, seres humanos. Mas ainda é a Atento que provê o serviço, porque ele tem o banco de dados, ele tem o sistema de telefonia, ele tem o cliente na mão, com todas as rotinas e processos de ligação. Isso é um processo, é um sistema
de call center cada dia mais moderno e complexo, sofisticado, que os grandes players estão concentrando. Esse mercado está se concentrando, se solidificando, as margens estão melhorando, na verdade, para os players, porque a competição está mais frágil, tem menos players pequenos, menos players artesanais, vamos usar uma palavra que a gente já falou hoje. Então os grandes players estão concentrando o mercado, estão aprimorando, melhorando suas margens nesse processo de tirar os menores. A competição hoje nesse mercado não é mais para um artesanal de bairro. A competição nesse mercado hoje é para os players globais com acesso à tecnologia, que montam grandes data centers para fazerem eles os robocallers que você chamou. Então, assim, hoje em dia um cara usa um robô para te ligar, esse robô está onde? Ele está num data center da Atento. Ele não está dentro da sede do próprio cliente, porque o cliente não tem essa expertise, não tem o processo, a conexão, a telefonia, o data center interno. Então, assim, a Atento segue servindo os mesmos clientes com mais serviços. Então, ele tem a ligação de uma pessoa física e tem a ligação do robô. Tô começando a achar, então, que agora a próxima emissão do Alianza tem que ser para comprar um imóvel de data center para Atento, hein? Olha, data center é um setor extremamente interessante, nos atrai bastante. Nos Estados Unidos, nos REITs, são os que têm os menores yields, justamente pela segurança que eles têm, são os fundos mais valorizados. O Digital Realty e o Equinix, que são os dois maiores, são fundos espetaculares. A história de resultados de longo prazo deles é entre as melhores que existem, entre qualquer classe de ativo, inclusive, é uma coisa impressionante. São espetaculares. Perfeito. Mas, então é isso. E além disso, a Atento, só finalizando, especificamente no caso da Atento, até pela capacidade financeira, ele está já há um bom tempo diversificando. Então ele comprou a Interfile, que era a maior empresa brasileira de guarda de documentos. Ele comprou 2 grandes empresas brasileiras de cobrança, de serviço de cobrança, que esse ainda é uma coisa um pouco mais artesanal, que tem que realmente ligar para a pessoa, conversar, negociar. Tal. A Atento fez aquisições nos últimos anos extremamente significativas para diversificar e ampliar o leque de serviços que ele oferece para os seus clientes. E os concorrentes menorzinhos não têm a musculatura, a capacidade de fazer esses movimentos. Então eles estão numa posição competitiva e de margens e de crescimento de receita nos últimos anos, com uma dinâmica muito positiva, na verdade. Perfeito, perfeito. O Fábio, eu não vou mentir para você não, mas à primeira vista o imóvel ar líquido ele assusta muito, né? Porque ele é um somatório de áreas ali meio soltas dentro do terreno. Ele vem com label de logística industrial, né? Mas aí que tá, né? Ele próximo do centro urbano, ele realmente é bom pela flexibilidade, porque você está próximo do consumo. Então, para Air Liquid, isso realmente nos parece estratégico, porque aquilo ali funciona como um hub de distribuição para ela, para os bairros ali. Então, isso me parece extremamente interessante. Mas, por outro lado, ele está muito, muito, muito longe de ser aquele clássico ativo logístico que nós estamos acostumados a ver lá na beira da estrada, que passa e está alugado por uma grande rede de varejistas. Armazém, exato. Então, esse imóvel, há quem diga que tá certo, o contrato dele é longo ainda, né, até 2030, salvo engano, então a gente tem muito chão pela frente. Mas há quem diga que um imóvel desse vago realmente seria bem complexa uma recolocação e teria que talvez incorporar para usar alguma outra coisa ali. Como é que você enxerga isso? Qual seria o potencial, ou seja, pensando no futuro mesmo, longo prazo, depois de 2030, vamos, como é que você enxerga essa região, como é que você enxerga o potencial desse imóvel, por favor? Eu concordo com você. Eu acho que esse imóvel, para ser usado por um outro inquilino, ele teria que ser alterado, coisas teriam que ser feitas neles, investimentos, capex, mudança de vocação, efetivamente, eventual. Mas eu vejo nisso um grande upside, eu vejo nisso um enorme potencial, porque aquela região tem um desenvolvimento muito grande acontecendo. O metrô chegou recentemente naquela região, chegada de metrô, principalmente em grandes cidades, com muito trânsito, como São Paulo, obviamente. Chegada de metrô costuma ser o catalisador de alterações extremamente significativas das regiões. Lá isso já começou a acontecer, inclusive do outro lado da rua, literalmente do outro lado da rua desse imóvel, hoje em dia existe um prédio residencial da Ivan, de uma grande incorporadora de primeira linha, do outro lado da rua, literalmente. Assim, uma região que antigamente era de galpões antigos, hoje em dia alguns galpões estão mudando, se tornaram um shopping, ou um lançamento residencial, então tem um do outro lado da rua, tem um no quarteirão seguinte também, lançamento residencial já aconteceu, então muita coisa ali está mudando. Eu acho o imóvel meio que vai ser abraçado ali, né, Fábio? Ele vai ser abraçado por uma alteração de vocação da região, não tenho dúvida nenhuma disso. Quando esse contrato estiver vencendo, vai ser outra região, não dá para olhar hoje e comparar com daqui 12 anos. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E se você pensar nas características do imóvel, pensando nisso, numa outra vocação, ele está na esquina de 2 avenidas daquela região, então ele não está numa ruazinha secundária, ele literalmente fica na esquina entre as 2 avenidas principais daquela região, então uma localização que seja um projeto futuro comercial, seja um uso mesmo residencial, algum tipo de uso diferenciado, é uma localização muito especial, de terreno de esquina, quadrado, nas avenidas,
muito próximo do metrô, muito próximo do shopping que existe por ali. As características dele imobiliárias, pensando num longo prazo, e eventuais até outros usos, são muito positivos, são muito interessantes. Um contrato de ainda 12 anos pela frente, com uma empresa de um crédito espetacular, e as opcionalidades, vamos dizer assim, que aquela região, que aquele terreno, na região onde ele está encaixado, com tudo que está acontecendo ali, nos dão, nós gostamos muito. Então, como eu estava falando, é um híbrido, que eu tenho 12 anos de fluxo de um crédito espetacular, e potencialmente opções e opcionalidades, vamos dizer assim, de criação de valor adicional muito interessante nesse longo prazo que você citou. E a qualidade de crédito da Air Liquid é boa e, salvo engano, tem uma fiança lá milionária, né? A qualidade de crédito da Air Liquid é das melhores que eu já vi, e olha, nos meus mais de 20 anos de mercado de capitais, analista de ações de crédito também, poucas vezes eu vi uma empresa tão forte de crédito. Ela é a líder mundial do seu setor, é um setor crítico, indispensável, um produto que não tem como o cliente preceder dele, digamos assim. Então, assim, ele tem uma demanda absolutamente inelástica e crescente, ele é o líder mundial desse produto, é um crédito fortíssimo, é um crédito espetacular, e o imóvel é crítico para ele, porque ele precisa entregar o produto diariamente para os seus clientes, e numa cidade, um produto que você precisa entregar diariamente para centenas, milhares, na verdade, de clientes dentro da cidade de São Paulo, você não pode estar com ele no meio de uma estrada a 2 horas de distância, passando por pedágio, trânsito, caos. Literalmente, ele entrega oxigênio para hospitais e para pessoas físicas com condições de saúde que ele precisa daquele produto. Ele não pode preceder de estar numa localização em que ele tem facilidade e agilidade para entregar esse produto em São Paulo diariamente. E uma fiança, 25 milhões, né? Uma fiança muito significativa, é uma fiança que representa mais da metade do tamanho do contrato inteiro, de um banco de primeiríssima linha. Perfeito. Fábio, agora o nosso próximo desafio é discutir 6 temas em 13 minutos aqui, mas eu acho que vai dar certo. Nem que a gente passe um tempinho aqui, mas vamos lá, vamos lá. Bom, acho que o primeiro tópico a gente já falou, então eu posso pulá-lo, a questão do gestor do mercado financeiro não imobiliário, né? Me parece que isso aí a gente já comentou. Agora eu quero saber isso aqui de você, que eu falo que é um dos pontos mais importantes aí. Qual que é a real proximidade de vocês com o locatário? O quanto... Eu quero até te pedir o seguinte, eu sei que vocês acompanham o risco de crédito, mas eu acho que o risco de crédito atento e Air Liquid, como você mesmo colocou, já está dado, é muito baixo. Então, o quanto que vocês acompanham a necessidade do locatário? Ou seja, se ele te pedir para fazer alguma coisa, mesmo que no contrato seja responsabilidade dele, mas de repente você acredita que dá para ajustar alguma coisa, como é que você enxerga isso? Você disse que até então não aconteceu nada específico, mas tem esse follow-up com o locatário? Tem. Esse follow-up é muito próximo e é muito consistente. A gente fala com os locatários todo mês, vamos dizer assim. Não vou dizer que a gente fala com os locatários todos os dias, porque isso não teria sentido, mas pelo menos uma vez por mês se fala para saber de necessidade, para saber de eventuais incidentes, se ocorrerem. Fazemos vistorias, então existem vistorias periódicas, com foto, porque a obrigação de manutenção do imóvel é do locatário, mas é nosso papel, vamos chamar assim, monitorar isso. Então existem as vistorias periódicas aí por equipe nossa. Então, assim, isso é uma interação literalmente mensal. Aí tem questão de, não pode permitir vencimento de AVCB, que é a vistoria do Corpo de Bombeiros, porque não adianta você ter o seguro, mas o AVCB está vencido, se tiver um sinistro, você vai ter um problema com o seguro. Então, existe uma amarração que exige, na prática, que a gente tenha um contato próximo com o inquilino. Venceu o AVCB, vai vencer seguro, vai vencer a fiança, algum problema no imóvel, essas discussões sobre a manutenção e a vistoria que a gente tem que fazer. Esse contato é um contato muito próximo. E aí não estou falando de crédito, saber se a empresa está saudável ou não, eu estou falando realmente da interação em relação ao imóvel especificamente ali. Então, eu acho que isso que voltamos agora no início da live, eu acho que isso que é importante de vocês sempre estarem colocando nos relatórios, sabe? Uhum. Eu acho que isso cada vez mais é importante, essas renovações, tudo isso vale. Eu estou falando que tem fundos mais antigos, não vou citar aqui para não cometer uma indelicadeza, mas tem fundos mais antigos que a gente não tem nem noção se as fianças estão sendo renovadas, a gente sabe que são anuais, a gente não tem noção e liga e fica esperando resposta, enfim. Então, acho que isso eu falo que tem coisa que está ficando para o século passado, né? Então, os fundos imobiliários saíram da infância e estão entrando na puberdade, então eu acho que tem coisa que ficou para trás, não dá para você... achar que isso ainda vai colar no mercado. Não existe isso mais, né? Concordo. Bom, vocês têm o BTG Pactual como administrador. Também é outro ponto polêmico que muita gente não sabe da diferença de gestor e administrador. Vocês que realmente têm toda a inteligência imobiliária e financeira do fundo. O BTG é simplesmente para fazer o back-office da operação. Por que eu estou te fazendo até essa colocação agora? Porque agora há pouco saiu
comunicado ao mercado que um fundo de papel, né, que é o Iridium, deve fazer uma emissão aí 476, pequenininha aí de 30 milhões, 30 e poucos milhões, justamente para ser uma emissão mais rápida, mais célere, não só no seu processo, porque eles têm a prerrogativa de regimental no regulamento do fundo de poder fazer uma emissão sem precisar chamar a assembleia, né? Então eu queria saber isso de você. Você acredita que esse é um caminho também que vocês vão tomar, até pela proximidade que vocês têm com o BTG, pela facilidade que vocês têm de trabalhar em cima desses pontos? Você acredita que essa regra de emissão ela é saudável para a indústria, até para agilizar esse processo todo de colocação, de distribuição? Como é que você enxerga isso? Que aí depois a gente já entra nos dois tópicos finais aqui de multi e renda passiva. Vamos lá. Assim, nosso objetivo isso eu deixo sempre claro, acho que tem que ser transparente com isso, fazer novas emissões, mais de uma, porque, de novo, a ideia é que esse fundo cresça e cresça de forma significativa, acho que isso é bom para todos. Nós deixamos o fundo de uma maneira em que uma nova emissão ela pode ser relativamente ágil, porque já existe capital aprovado, então... Explica isso, por favor, Fábio, com as suas palavras, que fica até mais didático do que da minha parte aqui. Sim, um fundo ele pode, tecnicamente, ter capital já aprovado, que o gestor pode fazer uma nova emissão sem passar isso por assembleia, desde que, isso por regra de CVM, nunca se retire o direito de preferência dos cotistas atuais. Então, assim, se você tem capital aprovado maior do que a oferta que você faz, você pode chamar uma nova oferta sem aprovação de assembleia, mas nunca fazer uma oferta sem direito de preferência dos cotistas atuais. A alternativa, a diferença, né, fazer diferente seria, você não aprova capital adicional, então toda nova oferta precisa chamar uma assembleia e fazer o processo de aprovação de assembleia, que muitas vezes é difícil por falta de quórum, falta de presença na assembleia. Por outro lado, você pode fazer oferta sem direito de preferência. É uma tendência isso, né? É uma tendência, né? Sim. Muitos fundos têm tido dificuldade com a assembleia, dificuldade exatamente nesse tema que eu toquei, do quórum, da presença. Então, muito fundo tem tido dificuldade séria de quórum. Então, essa discussão tem sido muito frequente na indústria. Fazemos capital aprovado superior para não precisar de assembleia, mas aqui é a questão do direito de preferência, de ter que fazer uma oferta um pouco mais longa, mais demorada, ou não deixamos capital aprovado, e aí a gente tem que fazer as assembleias, mas potencialmente eu posso fazer uma 476 sem direito de preferência e tal. Assim, há prós e contras de cada situação, depende um pouco da situação. Nosso caso o fundo tem capital aprovado maior, o fundo tem até 300 milhões de reais de capital aprovado, então, eu poderia chamar uma nova oferta de até mais 200 milhões praticamente, vamos dizer assim, sem assembleia, mas sempre, em nenhuma hipótese, poderia abrir mão do direito de preferência para os cotistas, por ter este capital aprovado. Então essa foi a nossa opção. Perfeito. Então, e com base nisso, a gente vai entrar num tema aqui para a gente já começar a caminhar para o fim nosso aqui da nossa live de hoje, que é a questão do multiportfólio, da gestão ativa. Eu vou até emendar as duas perguntas aqui para você conseguir concluir de uma maneira mais objetiva. Olha, Fábio, inclusive você veio da TRX e você sabe das dificuldades que a TRX enfrentou no mercado, que agora está começando a superar, principalmente no TRXL. Aos poucos aí eles estão conseguindo dar essa volta. Ainda tem outros problemas em XTED, CXTL, mas no TRXL me parece que está direcionando, que era onde você atuava mais. Depois pode até falar um pouquinho. Mas olha, a história nos mostrou até aqui que os fundos multiportfólio, os fundos clássicos de gestão ativa, tiveram muitas dificuldades, né? Tiveram dificuldade de entender melhor o ciclo imobiliário, entender melhor o ciclo de cada setor, de cada região. Então, até mesmo por essa questão mais próxima do mercado financeiro do que do mercado imobiliário. E os gestores agora estão vindo, quando eu digo agora, nos últimos 2 anos, estão recriando a gestão ativa, talvez com um DNA diferente, talvez com uma proposta diferente, mas ao mesmo tempo enfrentando a natureza, né? Porque a natureza nos mostrou que a gestão ativa foi muito complicada. Mas, por outro lado, em mercados mais maduros, né, a gente percebe que realmente o futuro está para gestão ativa e fundos multiportfólios. No Brasil, quando a gente coloca a lupa, a gente percebe que muitos fundos monoativos, passivos, tiveram resultados históricos melhores. Mas, por outro lado, também tiveram os piores. Isso aqui é curioso, né? Eles ficaram nos extremos, tiveram resultados muito bons, realmente na ponta aqui, e resultados dificílimos. E a gestão ativa, apesar de não ter tido resultados superiores, ela acabou dando uma segurança maior para aquele investidor, especialmente aquele com menos qualificação, para poder avaliar os seus próprios investimentos. Então, a pergunta que eu te faço o Alianza nasceu
com a proposta de ser um gestor ativo, multiportfólio. Você está dizendo aí que o fundo tem que crescer porque é bom para todo mundo, para dissipar risco, ter outras alternativas imobiliárias. Então, te pergunto, será que a gente não vai cometer os mesmos erros do passado? Será que a gente vai cometer erros novos? Ou será que a gente realmente aprendeu e o DNA imobiliário está mais presente? O que você pode dizer? Eu acho que não só para mim, eu acho que a sua resposta ela vai ser ecoada aí por todos que ficam sempre angustiados com essa questão. O que você acha, Fábio? Eu acho que seus pontos foram muito bem colocados, muito válidos. Eu acho que houve uma primeira fase dos fundos imobiliários brasileiros, né, que vamos chamar entre 2010 até 2013. Claro que existem outros mais antigos, mas a fase realmente de crescimento significativo do número de fundos existentes e tal, foi aquela janelinha entre 2010 e 2013. Foi uma primeira fase, né, e muito se aprendeu ali. Acho que muito se aprendeu. Certamente eu aprendi bastante naquela janela e de tudo que se passou depois. Então os erros certamente agora serão novos, vão existir, mas serão novos. Pelo menos da minha parte, muito se aprendeu, da minha parte, da minha equipe, enfim, e de muitos players do mercado que estão lá desde lá de trás e vieram aprendendo. Eu acho que o mercado ainda é novo no Brasil, quer dizer, a gente pegou ainda poucos ciclos, poucos momentos do ciclo. Nós pegamos uma fase que muitos fundos vieram ao mercado, seguida de uma forte crise, muito forte crise do nosso país, que afetou certos tipos de ativos, certas estruturas de forma muito significativa. Então, assim, a gente ainda tem que ter mais ciclos, mas acho que foi um ciclo de aprendizado importante, muita gente aprendeu muito, nós aprendemos muito. Eu acho que eu ainda sou um defensor forte da gestão ativa no fundo imobiliário. Eu acho que acho até porque a gestão ativa não é simplesmente estar aberto a potencialmente vender um imóvel, comprar outro e mexer em portfólio, mas essa gestão ativa também em termos da interação com o inquilino, de estar ali querendo criar valor no ativo, de potencialmente mudar a vocação de um ativo, porque uma região se desenvolveu e alterou sua vocação. Esse tipo de visão, ela vem conforme nós fomos aprendendo, e esse DNA mais imobiliário foi se embrenhando mais também nas gestoras, nos fundos. A nossa equipe hoje em dia, eu tenho sentado junto comigo 3 engenheiros, um arquiteto mesmo de formação. Isso não existia antigamente, né, Fábio? Não existia. Certamente não existia. Os fundos nasceram muito em gestoras ou corretoras, um pessoal com DNA muito mais financeiro do que... Hoje em dia nós temos um nível de expertise de discussão de zoneamento, de aprovações, da questão própria imobiliária em si, de custos de obras, de reforma interna, que não existia. Então, as gestoras mesmas que você chamou de gourmet ou artesanais hoje em dia, as com já algum tamanho, tem estruturas muito mais completas de pessoal com expertise imobiliária profunda. Literalmente eu tenho arquiteto dentro de casa, né? Não é somente engenheiro. Engenheiro no mercado financeiro tem bastante, mas eu literalmente tenho arquiteto na empresa, arquiteto de formação, já com muito contato com contratos de BTS, com esse tipo de ativo, mas formação de arquiteto e realmente atuando com questões técnicas ali no dia a dia. Isso antigamente não havia, né? A gente tinha muito mais o pessoal que conhecia de mercado de capitais, de fundos, de, vamos chamar assim, das planilhas, do que da questão imobiliária em si, do ciclo imobiliário. E eu sou um defensor forte da questão dos ciclos em todos os negócios, economia, setores, e no negócio imobiliário os ciclos são muito importantes. Você precisa aproveitar os ciclos para ganhar dinheiro e não ser atropelado pelos ciclos. Aí os ciclos vão continuar existindo e precisa se aproveitar deles. E acho que, pela minha história, e agora já são um pouco mais de 20 anos de mercado financeiro, eu já vi diversos desses ciclos, e em todos eles aprendendo alguma coisa, eu já estou bastante calejado em entender que você precisa aproveitar dos ciclos para gerar valor e não ser atropelado por eles, vamos dizer assim. Então, acho que isso é extremamente importante. Então, tanto o aprendizado, quanto essa mudança um pouquinho no DNA das gestoras, acho que vai fazer diferença nesse novo ciclo que a gente está aí, mais recente, dos últimos, talvez, 2 anos, 1 ano e meio para cá. É exatamente isso que eu falo. Eu falo que muita gente fala assim, poxa, Baroni, os fundos mono tiveram muito mais retorno, foram muito melhores. Eu sei que foram melhores, mas não é para aí que a indústria vai desenvolver, não é para aí que a indústria vai caminhar. Então, eu prefiro ser aquela pessoa que está sempre cobrando do gestor, sempre mostrando para eles aonde que está a necessidade do cotista. Eu até falo que a gente escreveu um livro de fundo imobiliário e eu fui coautor junto com o Danilo Bastos, que é um piloto de avião. Eu falo que quem pilotou o livro foi o Danilo, mas eu fui aquele comissário que ficou andando pelos corredores, ouvindo que as pessoas, os anseios dos passageiros, para tentar entender qual realmente são as necessidades, os medos de cada um, as aflições de cada um. Então eu falo que eu prefiro 1000 vezes fazer esse papel, mas brigar, no bom sentido da palavra, para uma indústria mais desenvolvida dentro da linha
do multi e uma gestão ativa profissional, do que ficar defendendo a tese de fundozinho de 5, 6 mil metros quadrados que amanhã qualquer movimento de locatário causa um estrago generalizado, né? Porque não dá, nem todo mundo, né, Fábio, vai ser especialista em fundo imobiliário, saber entender essa sopa de letrinhas todas. Eu falo que o simples fato da gente estar discutindo isso aqui numa quinta-feira, 10 horas da noite, já nos coloca numa posição assim única no Brasil. Perfeito. Quantos investidores vão conseguir realmente acompanhar? Então, assim, não dá, se você não tiver um fundo que se explique pelo seu histórico, pela sua governança, e o cara tiver que olhar imóvel por imóvel, a indústria não vai desenvolver. Ponto. Perfeito. Não é? Exatamente. Não, concordo. Ou vai desenvolver numa velocidade que talvez a gente não queira. Bom, eu vou interromper aqui o compartilhamento, então vou voltar para a gente aqui, então. Então agora a gente já tá se vendo de novo. O pessoal que nos acompanhou e perdeu o comecinho, a gente ficou com esses slides porque o Fábio teve um probleminha com a câmera, então em respeito eu também desliguei a minha aqui, a gente montou uns slides rapidinho com alguns tópicos para que o pessoal pudesse acompanhar o que a gente fosse discutir. Tá certo? Ô Fábio, eu acho que valeu, né? Falamos bastante coisa, conseguimos cobrir vários tópicos sem dúvida. Acho que foi muito bom, sem dúvida. Então tá bom. Eu falo que essas lives a gente aprende. Não, imagina, eu falo que essas lives a gente aprende muito e facilita nesse processo todo, porque a gente vai sugerindo para as pessoas verem um pouco mais, conhecer um pouco mais os gestores. Semana que vem nós vamos receber aqui o André Freitas, da Red Investments. Eu tenho certeza também que ele vai falar muito sobre esse tema aí que a gente abordou agora, sobre essa questão do DNA e como é que a gestão de carteira... Conhece tudo da indústria. Exatamente, então a gente tem muita coisa para bater papo aqui. Fábio, muitíssimo obrigado, saiba que vocês serão sempre bem-vindos aqui na Suno, lembre-se sempre que o nosso foco é sempre educação, 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 então sempre que você quiser compartilhar, fica à vontade, e eu falo isso para todos os gestores e repito para você, se algum dia a gente falar alguma coisa que não esteja correta, que eu seja o primeiro a ser puxado a orelha, que você pode ter certeza que a gente corrige ao vivo e nos materiais oficiais, tá bom? Maravilha, obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho, porque esse trabalho de educação vocês estão fazendo de forma especial no Brasil, isso é extremamente importante para a gente. Obrigado pelo trabalho. Então tá bom. Fábio, um abraço, leve o meu abraço a toda a equipe de vocês aí, e lembre-se, eu estou fazendo um compromisso ao vivo no congresso do ano que vem, quando a gente for ter aqueles gestores que não puderam participar, a gente vai convidar, a gente convidou 7, e vamos sempre estar ciclando aí os gestores, e você com certeza vai fazer parte do time aí do congresso do ano que vem da Suno, tá bom? Maravilha. Obrigadão. Falamos, então, tá, um abraço, pessoal. Então, até semana que vem com o André Freitas no mesmo horário. Valeu e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Valeu, pessoal. Valeu.